Bem-vindos e obrigada por continuarem connosco nesta segunda parte. Vamos conhecer dois novos convidados que estão envolvidos na produção de um documentário sobre a morte de um jovem que deu muito que falar. Comigo tenho Manuel Vilas, realizador, e Paulo Manassas, bailarino e irmão do falecido MC Snake. Muito bem-vindos. Olá. Obrigada por estarem connosco. O Manuel, que é o realizador deste documentário, não é? Já está em fase de finalização? Sim, está em fase terminal, sim. Vamos só limar umas arestas. O documentário vai ter sensivelmente 1h15. E vamos exibi-lo, a estreia vai ser no bairro, porque nós consideramos, eu em conjunto com o Paulo, que o documentário é um filho do bairro. Bairro por isso, de Chelas, não é? do bairro de Chelas, chamada Zona J? N1, J, mas traça. Ao Parque da Bela Vista, onde foi o Rock in Rio. E por isso achamos que faz todo o sentido que sendo o documentário um filho do bairro, que o bairro esteja presente, e daqui apelamos que no dia que isso aconteça, ainda não há uma data prevista, que as pessoas apareçam. Do bairro, e sem ser do bairro, acho que devem aparecer. Como diz o Miguel. Não, e não só, acho que devem aparecer todos. O documentário chama-se A Morte de um Anjo, que vem retratar, no fundo, a verdade sobre o que aconteceu com o MC Snake. A verdade, e também no sentido de prestar um tributo. Não só a verdade, porque a verdade é difícil de apurar. Eu vou pedir aqui ao Paulo, que é o irmão mais velho. Não o mais velho, mas, ou seja, o falecido era o mais novo, a seguir era eu. Depois tenho uma irmã e um mais velho. Que nos conte, já foi há 5 anos atrás, não é? Que o MC Snake faleceu. Sim. Fatidicamente foi há 5 anos atrás. Depois tive a infelicidade de ter ficado em depressão durante 3 anos e venho a recuperar, ou seja, de há 2 anos para cá, voltei a vestir a minha capa e a fazer aquilo que eu bem sei fazer, que é dançar. Exato. Mas, no fundo, este documentário foi ideia sua também? Em parte foi a ideia aqui do realizador Manuel Vilas, no qual eu desde já agradeço por ter feito esta aposta. Tudo começou de uma brincadeira, entre aspas, não é? Porque eu conheci o Manuel Vilas estando eu a trabalhar no Castré, estando ele a fazer um documentário da noite do Castré. Daí conhecemos, ele gostou da minha maneira de ser e da minha espontaneidade a falar com ele e fez-me uma proposta se um dia fizesse um trabalho, se eu aceitava trabalhar com ele. Claro, o tempo passou e foi que 4 anos, mais ou menos. 4 anos mais tarde. Não, mas foi engraçado porque empatizámos logo, e o Paulo é uma pessoa muito acessível, é um grande orador. A Lente também gosta muito dele, porque, como se vê, é pesado a nível visual. Pronto, e então chegámos a este acordo e aqui estamos com este projeto. Mas foi com um bom agrado também que quis recordar os feitos do seu irmão. Para mim, ver as coisas deste prisma e desta forma como o Manel está a expor o trabalho é uma alegria, e poder homenagear o meu irmão desta forma, porque houve muita coisa que não foi dita, houve muita coisa que foi deixada no ar, não apelar à violência, mas sim apelar à paz. E aqui se demonstra que o título tem tudo a ver. O meu irmão faleceu, partiu, deixou uma filha, que agora tem 7 anos, mas tornou-se um anjo. Porque o meu irmão era anti-violência. Quem o conhece sabe o que é que eu estou a dizer. O meu irmão nem à porrada sabia andar. Eu fui daquelas pessoas que pratiquei pugilismo, tive várias vertentes, mas o meu irmão não. O meu irmão não digo que era anti-violência, mas era uma pessoa que não se metia na violência. Muitas das vezes em bairros sociais ele chegou a apaziguar várias situações, metendo música e cantando. Nós vamos então conhecer este trailer do documentário que se chama A Morte de um Anjo. Este indivíduo que teve a fatalidade de fazer o que fez ao meu irmão, para mim é daqueles considerados maus pais. Segundo informações da própria polícia, não tem nenhuma arma, não faz nenhum gesto suspeito, não tem nenhuma substância proibida e acaba morto com um tiro pelas costas. Ele não foi mandado parar na Operação Stop. Posterior a isso, se houve alguma Operação Stop que ele tenha sido mandado parar ou não, eu não sei. A parte da perseguição aí é que eu não consigo perceber essa parte. Não consigo. Porque não faz parte do comportamento dele. Uma coisa é certa, eu não acredito na história da polícia. Será que sou culpado? Não digo, pois sou mais um sacrificado. E é quando sinto aquele corpo gelado e eu gelei.
e uma pessoa nunca está preparada para ouvir uma notícia dessas. 4:30 a ler, a depender do sistema que tinha que ouvir, calar e comer. Nesta vida estou perdido, neste caminho estou perdido. Foi um rapaz que morreu novo e deixou uma obra feita. Foi um dos maiores seres humanos que nós tivemos aqui no bairro e perdemos aqui do bairro. Aquele amigo que nunca pisou o risco para nada. Acho que nós todos aqui na comunidade chelense, como eu costumo dizer, sentimos a falta dele. Era uma mais-valia para nós e para os miúdos, para a malta jovem. Enfim, né? Só tenho boas coisas a dizer dele. Portanto, assim, a direito... Que a polícia não pode matar pessoas assim. Brutalidade policial! Terrorismo social! O que se passou com o meu irmão pode-se passar com o filho de qualquer um, pode-se passar com o pai de qualquer um, pode-se passar com o irmão de qualquer um. Chega! Não pode ser racismo! Tudo é filho de Deus! Agora, quando vamos para a rua, temos de ter um olho no ladrão e outro olho na polícia? É que, olha, há 5 anos atrás mataram o meu irmão, estás a ver? E eu estou a fazer um documentário, aqui só os sócios do meu irmão é que vão falar, e o Carlos era um sócio do meu irmão. Estamos de volta, vimos então estes depoimentos, no fundo, é muita entrevista, pessoas que ali conviveram com o MC Snake, não é, Manuel? O Nuno tinha um rol de amigos notável e no documentário prova-se muitos isso. músicos, não é? Sim. Com quem ele trabalhava. Faço minhas as palavras do Regula, eu não vejo ninguém a falar mal do Nuno. Mesmo em off, eu não vejo ninguém a falar mal do Nuno. E acho que isso é muito positivo, não é? Uhum. Mas no fundo o que é que aconteceu, Paulo? Foi uma coisa que aconteceu assim de repente, ninguém estava à espera, não é? Sim, são fatalidades da vida que acontecem, não é? Ninguém esperava, porquê? Porque estamos a falar num domingo para segunda, um dia no qual que é dos dias mais fracos da noite de Lisboa, em que ele foi passear um bocado para as docas. E de repente eu estive com ele nesse dia à noite, estivemos a cear os dois. Ele convidou-me para ir com ele, eu não estava bem, não me sentia bem, disse que não, ele foi sozinho. Como ele andava também sempre sozinho, ele gostava de estar sempre sozinho, no carro da minha mãe, todo legal, que a minha mãe era mesmo específica nessas situações, muito aprumada nessas teorias, tanto seguros, inspeções, tudo. E quando às 7 da manhã batem à porta a dizer que o meu irmão tinha tido um acidente, ficamos incrédulos, porque o meu irmão nem álcool, nem fuma, o meu irmão nem fumava, nem álcool bebia, e tentámos saber o que é que se passava. A PSP não nos informou o que é que se passava. Tivemos que ir às instalações da Polícia Judiciária, e aí é que nos disseram que um agente do Corpo de Intervenção Rápida baleou o meu irmão porque ele não parou numa operação stop. Aquilo deixou-nos sem chão. Não acreditámos desde o primeiro momento. Com as investigações da Polícia Judiciária, veio-se eu com 41 anos de idade que tenho e um pouco de experiência de vida, apercebi-me das situações que, infelizmente, eu chego a uma teoria que, para mim, um polícia é um pai. E um polícia tem que nos tratar os cidadãos como filhos. E há pais bons, há pais maus. Para mim, aquele senhor que fez o que fez era um mau pai. Única e simplesmente, infelizmente, da maneira que foi. Eu não digo que não digo, entre aspas, não estou a dizer com isto, a apelar que ele seja... não sei qual foi a intenção dele. Não sei qual foi a intenção dele. Ele foi condenado. Foi condenado a 29 meses de pena suspensa. Foi considerado culpado. 29 meses de pena suspensa, quando houve outro caso de um agente da GNR, que ali viu-se que ele esteve no serviço da corporação, que fez o que fez a uma pessoa que era foragido, com uma arma, com material roubado, com uma criança, e leva 9 anos de cadeia. E este senhor, quando atira um tiro-direito, não atira, se ele alegou que o meu irmão fugiu, não é? Atira um tiro-direito,
não é? E mata o meu irmão porque o meu irmão até nisso teve azar, porque foi hemorragia interna. A bala a qual foi baleado ficou lá dentro, alojada, e ficou a rodopiar. O agente da Polícia Judiciária que fez a investigação disse-me que para estar descansado, que o meu irmão nem sentiu. O meu irmão morreu como estava, com as mãos no volante. O documentário aborda esta questão também? Sim, claro. Aborda essa questão, sim. Dessa atuação da polícia? Sim, claro, aborda. Nós não queremos entrar muito por aí, mas acho que os 29 meses de pena suspensa é no mínimo surreal. Eu da minha parte, eu quero acreditar que isto é um erro de casting por parte da polícia e que a restante corporação não cometia este erro. Eu quero acreditar. Mas vê-se que houve ali movimento de revolta, não é? A população, as pessoas, vizinhos, todos saíram para se manifestar. Sim, revolta na positiva. Na positiva. Eu posso acrescentar que, na altura que o agente em questão foi condenado a 29 meses de pena suspensa, isto numa sexta-feira, sábado, a mim, na Alta de Lisboa, mandam-me parar, eu com um carro, parei, os agentes saem do carro, eu meto-me em fuga, ando cerca de 15 minutos, porque naquele momento nem pensei, mas o meu carro nem gasolina tinha para poder ter uma fuga. Sou parado mais à frente, os agentes em questão da esquadra da Cruz Vermelha, da Alta de Lisboa, detêm-me, algemam-me, levam-me para a esquadra, fazem-me termo de identidade e residência. Dali sou chamado a prestar declarações no dia a seguir no tribunal. Cheguei ao tribunal e expliquei à sua doutora juíza o porquê que tinha tomado aquela atitude, para provar que os agentes da polícia, da PSP, quando há uma situação de uma fuga, é assim que agem. Não é? Agora, não tem lógica, se alguém não dizem que não para numa operação stop, o que os agentes da PSP têm que fazer é deter a pessoa. Qual a explicação que me dão quando há um tiro a direito, quando não há um tiro para os pneus, nem um tiro para o ar, não é? Nessa altura, o que é que o MC Snake fazia? Sei que estava tão envolvido na música, não é? Estava a trabalhar com o Sam da Kid? O meu irmão estava mesmo, ele chegou a ser nomeado para os Globos de Ouro. Foi ao Rock in Rio, que esta é uma das coisas mesmo caricatas, porque nós moramos mesmo em frente ao Parque da Bela Vista, onde se realiza o Rock in Rio, e qual a alegria o meu irmão atuar ali naquele espetáculo com o Sam da Kid. Foi a Angola, Sudoeste, Avante. Eu fui atuar com ele, eu como bailarino fui atuar com ele tanto no Sudoeste, a convite do Sam da Kid e do meu falecido irmão, no Sudoeste e no Avante, para 15 a 20 mil pessoas, um mar de gente, uma coisa linda. O meu irmão estava sempre na MTV, e era lindo ouvir o meu irmão cantar nos telediscos. Ele era conhecido como MC Snake, mas o Snake veio do Paulo. Sim, com 9 anos de idade, quando eu comecei a dançar, no tempo da Praça da Figueira, quando veio aquela vertente do breakdance, eu tinha um passo que parecia uma cobra. Então nunca mais me esqueço de um grande bailarino na altura, que era o Max. Virou-se para mim e disse: olha, miúdo, tu és o mais novo aqui do pessoal todo que para aqui, como tens esse passo que parece uma cobra, vou-te começar a chamar Snake. Isto já há muitos anos atrás. Portanto, assim ficou. Entretanto, o meu delegado de bailarino, eu afastei-me, e o meu irmão, quando começa a cantar, pega neste nickname. Essa paixão pela música nasceu ali no bairro? Foi influência de família, amigos? Eu quero pensar que nós somos uma vertente de família que já o meu falecido pai, em Angola, sempre foi grande bailarino. Eu, desde pequeno, despontei no mundo da dança, fui à televisão, com 10 anos, fui ao programa Zig Zag, na altura da RTP, fui campeão de break, fui campeão de dance music, fui patrocinado por uma marca de ténis, na Phil, e o meu irmão era um fã meu. O meu irmão adorava-me ver-me dançar, como a maioria do pessoal da minha zona, de Chelas, que eu daqui mando um grande abraço para o people da minha zona. Eu sempre fui um fã para eles, já no tempo do Michael Jackson e tudo, comparava-me um bocado com o Michael Jackson. Entretanto, o meu irmão mais velho, que também era DJ, também na vertente da música, acho que o meu irmão sentiu um bocado essa onda, e quando se lhe surge a oportunidade de poder trabalhar
Com o Sam da Kid, não olhou a meios e atirou-se de cabeça e fez um grande trabalho. Sempre a pensar no bairro. Tem muito trabalho editado, ficou muito material. Sim. Ele fez muitos espetáculos, mas ele teve cerca de 3 trabalhos, 3 músicas. Eu sei que houve agora uma homenagem muito recentemente do músico Beto. Sim, Beto Di Ghetto, grande Beto. Eu desde já aproveito aqui a oportunidade, se puderes, Manel, para lhe oferecer o CD. É um trabalho do Beto, em que foi o último trabalho do meu irmão. A última música foi feita juntamente com o Beto, que é a número 12, que está uma música muito linda para quem gosta de hip-hop. Tanto o Beto como o meu irmão. Bom trabalho. O tema chama-se Nha Bros Fit Snake, não é? Conta um bocado do percurso dele e um bocado da história dele. E o Beto ali a fazer background. E é um contributo por parte do Beto. O Beto deu 200 CDs ao Paulo para vender, que por sua vez reverte a favor da minha sobrinha, que tem 7 anos, que eu abri uma conta bancária para ela, na Caixa Geral de Depósitos, que o meu irmão é um anjo, mas estou cá eu para poder ajudar. Sim, inclusive não foi só o Beto, é preciso salientar, o Samuel Mira, o Sam, inclusive deu o cachê na totalidade também para a conta da menina. E eu acho que é importante salientar um gesto destes, tanto da parte do Beto como da parte do Samuel e outros que irão aparecer. Acho que é muito bonito. E nós agradecemos também esta oferta. Voltamos à música com o último tema de Mamadou Bayo, ao vivo, Tamalala.
Obrigado. E agora retomo a nossa conversa de há pouco. Estou com o Manuel Vilas, realizador deste documentário A Morte de um Anjo, não é? Sobre o MC Snake. Ainda não há datas para a estreia do documentário, mas é para breve. Sim. Meados de abril, por aí. Será primeiro feito no bairro, não é? Sim, no bairro, como disse há pouco. Sim. E depois? Haverá a possibilidade de outros verem Depois, também? isto também parte este é o meu contributo para a causa. Nós comercializarmos e, mais uma vez, todo o dinheiro reverter a favor da menina, a filha do Nuno. Este é o meu contributo, como o Beto deu o dele, o Samuel também, entre outros. Este é o meu contributo. Este projeto também envolveu de si muito? Eu acho que este projeto fez-me crescer, tanto como pessoa como realizador. E isto eu agradeço também ao Paulo. Porque estamos a falar de uma pessoa que eu não conheci. Eu não conheci em vida, não é? Hoje sinto que o conheço perfeitamente, inevitavelmente, porque foi um mês de gravações, a falar com muita gente, e tenho pena, muitas vezes penso nisso, mas fez-me crescer bastante. Foi muito à base de entrevistas, depoimentos, não é? Sim, muito depoimento, sim, muito à base de depoimento, muita recordação, e também, como falei há pouco, ele tem um rol de amigos muito forte. Toda a gente quer falar e quer dizer e quer sublinhar que realmente ele era uma pessoa fora de série. E isso sente quando se está a gravar, sente-se que a veracidade ali é máxima. Eu que não o conheci, posso dizê-lo, eu sinto que o Nuno realmente era uma pessoa fora de série. Exato, foi um tributo, uma homenagem? Sim. É em forma de tributo, não em forma de crítica à polícia ou outra coisa do género. Não, é em forma de tributo, é para que que esta história fique contada para todo o sempre. Eu, como realizador, acho que essa é a minha missão, é documentar as grandes histórias e os grandes personagens. É uma linha que pretende seguir, já havia feito antes? Sim. Cinema também, mas o cinema é mais complicado. Isto são projetos independentes, eu não ganho dinheiro com isto, como é lógico. Ganho dinheiro com outras coisas, com fotografia, com a cobertura de eventos, com outras coisas que não gosto tanto. Mas esta é a minha verdadeira paixão. Exato, como fotógrafo também é muito... sim, sou de rua também, sou fotógrafo de rua. Ando por aí sempre a deambular por essa Lisboa linda e maravilhosa. O que é que lhe interessa? Rostos, pessoas, espaços físicos também. E Lisboa tem isso, recantos, recantos. E por mais que nós pensemos que conhecemos Lisboa, não. Nunca conhecemos. Há sempre mais um canto, há sempre mais um personagem. E eu conheço muitos dos personagens que deambulam pela nossa cidade e são maravilhosos, com histórias também maravilhosas. A mim apetecia-me documentar todas as histórias de quase todas as pessoas que eu conheço. E há logo aquela empatia, como aconteceu com o Paulo e aconteceu também com outras pessoas. Fiz um documentário sobre os Lazy Beggars também, 2 sem-abrigos, que são notáveis, que ainda andam pelas ruas de Lisboa também a pedir. Este também é um personagem que gira muito por Lisboa. Eu cruzo-me muito com ele. É engraçado. Mas são retratos espontâneos, eles sabem que estão a ser fotografados? Não, eu por acaso eu conheço. Sim, neste caso ele não sabia, mas vamos nos cruzando. Sim, eu prefiro apanhá-lo do modo espontâneo. Mas são fotos que depois acaba por exibir? Sim, sei que esteve recentemente no Braço de Prata, não é? Tive uma exposição, assim, o ano passado fiz 4 exposições. Chapitão, Braço de Prata, Garagem da Graça, Velha Gaiteira. Há alguma para breve? Não, este ano não, porque provavelmente estou muito ocupado com outros projetos, então não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Isto é um momento muito bonito, são 2 miúdos com a mãe. Fundação Champalimau, um grande spot. Para quem quiser fotografar. Exato. E sempre a preto e branco? Quase sempre, sim, quase sempre. O Paulo há pouco falava-nos que depois de ter passado por uma depressão, agora se sente também com mais força. A dança tem-lhe chamado à vida novamente. Sim, para mim tanto a dança como a música
é um alento, dá-me força, dá-me movimento. Eu posso acordar mal disposto, começo a ouvir música, fico logo bem disposto. Não consigo ficar mal disposto a ouvir uma boa música. Portanto, já está o sangue africano, falo mais alto. Exato, e sei que também está envolvido com uma produtora de eventos, não é? Exato, e tem organizado eventos do género, de dança. Exato. E aliás, nós estivemos em Coimbra, fomos fazer a homenagem ao meu irmão em Coimbra, com a Boom Sessions, com o Filipe, de Coimbra. Desde já quero dar aqui um big up a ele. Vamos a seguir fazer também um tributo ao meu irmão em Guimarães, com o Diego El Pluma, um outro promotor do Porto, também, um grande abraço para ele. E é na Always Possible, sempre a fazer animação, sempre a fazer, interagir, né, o que eu digo, boa vibe. Exato, começou com o breakdance e, entretanto, que outros estilos foi? Não, entretanto, eu fui acompanhando, que eu sou daquelas pessoas que gosto de estar na batida. Entrei no house, no dance music, depois foi o hip-hop, os b-boys, que eu não era muito a minha vertente, mas tentei acompanhar e agora faço o meu estilo próprio, que é assemelhar ao Afrobeat. Algumas dos seus trabalhos, coreografias suas, vai postando também na sua página? Exatamente, no Facebook. Para mim é uma alegria. Quem gosta de mim, e também quem não gosta, mas quem gosta de mim pode-me ver na minha página do Facebook, Paulo Manassas, muito à frente. Sei que agora tem um par. Sim, começamos ontem, começamos a treinar ontem, uma miúda que é a Sara. Eu já lhe disse que daqui a 2 dias que vai começar a sentir dores, mas ela não é. Ela é mesmo na vertente sangue, suor e lágrimas, e espero de vir-me a dar bem com ela e quem quiser se juntar ao nosso grupo para animarmos a noite de Lisboa. Sei que também tem uma marca própria, esta Criei, através de um grande amigo meu que eu conheci naquelas fases baixas da minha vida, que é o Greg, um grande amicíssimo meu, que para mim é como irmão, que me fez ver muita coisa boa da vida e que me conseguiu arranjar o logotipo Dr. Snake OG. O chapéu é uma dessas peças? Também. Que outras tem? Tenho que primeiro legalizar o logotipo e depois daí vou lançar a marca. Esta que está aqui é o logotipo. Mas serão chapéus e chapéus, chapéus e t-shirts. Mais nessa vertente. Depois, mais para a frente, é um mercado a explorar. Mais para a frente vamos ver o que é que a coisa vai dar. Se essa vai de facto passar para o vestuário, acho que vai ter sucesso. Eu gosto do logotipo. Isto foi criado por um designer inglês, de um dos amigos desse meu grande amicíssimo e irmão Greg. Quando ele me quis oferecer isto antes do Natal, eu pensei que fosse uma brincadeira. Acho que tem tudo a ver. O logotipo em si tem tudo a ver comigo desde os meus começos até à data, e com o meu percurso de vida tem tudo a ver. Ficamos então à espera. Obrigada por terem vindo ao nosso programa, obrigada por nos darem a conhecer esta iniciativa. Vamos desejar muita sorte e até breve. Muito obrigado. Obrigada. Prepare-se porque agora é tempo de mexer o corpo e fazer exercício. Fique atento aos exercícios propostos pelo Fitness Hut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Comigo, Selma Souza, e com o Beto. Vimos mostrar-vos alguns exercícios que poderá fazer em casa ou no jardim. Vamos então passar ao primeiro exercício. Vamos fazer agachamento. Neste caso, o Beto tem um disco nas mãos. Poderá sempre usar um saco de arroz, um saco de farinha ou então um saco de batatas. Baixa, como se quisesse sentar atrás e empurra os braços acima. A opção para este exercício é retirar a carga e só fazer o agachamento. Os joelhos devem avançar até à ponta do pé, sentar lá atrás, em baixo, e apertar bem o abdominal. O exercício seguinte chama-se remada alta. Vai puxar os cotovelos na direção do teto e os pesos sobem até à altura do peito. Não esqueça de soltar sempre o joelho, não estique completamente as pernas.
Leva os cotovelos para cima, como se quisesse chegar com eles ao teto. Vamos deixar os pesos no chão e vamos a um exercício tão fácil quanto as flexões. As mãos afastadas, vai com o peito ao chão e empurra, se quisesse mesmo empurrar do chão. A opção para este exercício, e é importante, se sentir cansado, se vir que não consegue fazer o exercício desta forma, da forma anterior, colocar os joelhos no chão e continuar a levar o peito ao chão. Vamos aproveitar que o Beto está nesta posição e vamos passar à prancha baixa. Cotovelos apoiados no chão. Muito importante colocar o cotovelo alinhado com o ombro, cotovelo debaixo do ombro. Manter o corpo em linha reta, na ponta dos pés e segurar, apertar bem o abdominal. Temos, claro, também uma opção para este exercício. Colocar os joelhos no chão e aguentar. Pode contar até 20, 30, pausadamente, até sentir o abdominal a trabalhar. Vamos então fazer uma revisão rápida daquilo que trouxemos para si hoje. Começamos com o agachamento, que é apenas sentar, como se senta no dia-a-dia, como se tivesse uma cadeira atrás. Sentou e, neste caso, o Beto está a usar carga. Portanto, empurra o peso para cima quando senta. A opção é fazer sem a carga. Pode colocar no chão e só executar o exercício. Depois temos então a remada alta. Puxa os cotovelos na direção do teto. E os pesos vão só até a altura do peito. Olhar sempre em frente é muito importante para alinhar a cervical com o resto da coluna. Vamos agora ao chão fazer as flexões. Sem joelho no chão. E a opção é com o joelho no chão. O que pode, entretanto, fazer é ir alternando. Vai tirando os joelhos, coloca os joelhos e vai testando também a sua capacidade em fazer este exercício. Prancha baixa foi o último exercício que apresentámos para trabalhar toda a zona abdominal, alinhar o cotovelo com os ombros e manter. A opção, novamente joelhos no chão, é uma forma mais fácil de conseguir executar o exercício. É só manter e pode repetir várias vezes. Muito obrigada pela atenção. Espero que gostem. Até à próxima. Depois do Fitness Set, tempo agora para o Pedro Cativelos e a Sílvia Campanice na rubrica África Today. Muito bem-vindos. Obrigada por estarem connosco. Ainda há temas para abordar, não é? Desta que é a vossa edição de março, que dá foco à mulher. Não é, Sílvia? Sim, o Dia da Mulher tem tido cada vez mais relevância em Angola, portanto, ao longo do mês têm-se realizado vários eventos comemorativos precisamente do Dia da Mulher e, de facto, nota-se cada vez mais essa importância da mulher na sociedade angolana, da sua emancipação e nota-se em várias esferas da vida social, por exemplo, a política. Angola, inclusivamente, é o país lusófono que, dentro dos PALOP, que notou um maior aumento de mulheres no Parlamento e foi ainda um resultado bastante expressivo. De 95 a este ano, 2015, houve um aumento de 9,5 para 36,8, portanto, quase 40%, portanto é uma diferença bastante notória. E ficou à frente de países como Portugal, a Guiné, o Brasil ficou em último e de facto nota-se essa vontade em haver uma paridade no Parlamento, em termos já mais amplos. Está em 7º lugar, portanto nota-se a relevância da mulher e esses esforços para a sua integração legítima na sociedade e tem dado destaque à sua relevância.
E nós temos notado isso, e até em trabalhos passados nota-se, nós falámos inclusivamente com um sociólogo que até nos explicou os fatores que têm contribuído para isso, porque, de facto, Angola está em reconstrução e a guerra também teve a vantagem de, por isso mesmo, espaços que eram tradicionalmente masculinos deram espaço à mulher. E houve uma reconfiguração de áreas, como, por exemplo, política, que nomeei agora, das Forças Armadas, do desporto, por exemplo. Agora... Creio que eles até têm uma general, uma mulher general. Exatamente. E agora, por exemplo, o handball tem tido uma grande projeção, também o handball, a seleção feminina de handball. Sim. E ao nível das ministras, por exemplo. Sim. Sim. É onde, aliás, é uma das áreas onde se nota cada vez uma presença mais importante, até nas pastas, e a Sílvia daqui a pouco vai-nos falar de alguns dos nomes dessas ministras, mas até nas pastas onde, de facto, não seria à partida tão óbvio ver mulheres. Nós temos uma mulher, por exemplo, no Ministério da Família, temos mulheres em pastas importantes, como são todas, obviamente, mas pastas tradicionalmente mais associadas a homens que as assumiram historicamente. Ciência e tecnologia, por exemplo, do comércio, da indústria, das pescas. Portanto, estas coisas é importante dizer que são ascensionais, ou seja, partem da sociedade para a política. É importante a política dar um exemplo, obviamente, e é isso também que se tem tentado fazer, não só em Angola, mas em Moçambique também acontece, e tu saberás isso ainda melhor do que nós, obviamente. Mas dando a política ao exemplo para a sociedade, para uma sociedade que em muitas coisas, e isto infelizmente não é só em África, é em todo o mundo, porque há estudos sobre isso, aliás, que o revelam, que as mulheres, por norma, não ganham, não têm um vencimento para a mesma função, ou para uma função similar, não têm um vencimento equivalente ao dos homens, e isto acontece em países tão diferentes como os Estados Unidos ou como em qualquer país asiático ou em África. Portanto, isto são problemas que extravasam um pouco a questão continental ou a questão regional e são problemas verdadeiramente de preconceito que existem e historicamente muito complexos de ser resolvidos. Por isso é importante este exemplo que se vai dando ao nível governamental, um pouco também para a sociedade. E nós sabemos que a sociedade angolana é tradicionalmente uma sociedade masculina ou masculinizada, em que os homens assumem muitos dos lugares de destaque. Isso vai mudando. Nós hoje em dia vemos a televisão e a televisão há uma repartição de papéis, digamos assim. Existe na economia, e já falámos aqui até a semana passada na questão, o maior nome da economia angolana neste momento é Isabel dos Santos, é uma mulher, e uma mulher que não deixando de ser feminina, representa de facto valores, esses sim que são válidos, de qualidade, rigor, profissionalismo, empreendedorismo e inteligência, e o valor humano não tem género, não é? E deve ser observado dessa forma. Mas, de facto, a política, dando este exemplo para a sociedade, e há, de facto, essa preocupação a nível político, e o Presidente já falou nisso várias vezes. Depois há aqui uma série de outras organizações, a OMA é uma delas, a organização e a Rede Mulher Angola também, mas a OMA ganha um grande destaque porque também com algumas... É uma associação que, não sendo política, tem de facto uma intervenção política e é gerida pelas mulheres da sociedade angolana. E é engraçado porque quando se está em Angola, e tu também sabes isso, sendo uma sociedade de facto ainda com algumas questões relacionadas com o género, percebe-se a importância que a mulher tem naquele tipo de sociedade. E a mulher é muito importante. Do que falamos aqui é, no fundo, de dar ou de reconhecer esse papel às mulheres de Angola, porque a mulher em Angola é mãe, é trabalhadora, tem muitas vezes, hoje em dia, pede-se cada vez mais isso, pede-se que, ao nível da formação, que seja cada vez mais instruída para conseguir entrar no mercado de trabalho. Portanto, no fundo, a mulher de Angola começa a ver reconhecido, de facto, o seu mérito e o papel na sociedade, e isso é mais do que justo, não é? Exatamente. E ela vai mesmo à procura de ser equiparada ao homem, no caso, a estudar cada vez mais, não é? Nota-se isso, os estudos dizem precisamente isso. Há cada vez mais mulheres na escola. Há sempre um preconceito que se diz que no mundo há mais mulheres do que homens. Isso é bom que se diga, isso é mentira. Não sei se o Censo também deu a conhecer. Isso é um dos maiores preconceitos que existe, porque neste caso até é um preconceito com os números, porque isso de facto é mentira. Mas nascem mais homens.
Hoje em dia, até em alguns países, nascem mais homens, mas isso é uma questão... Em África dizem que nascem mais mulheres. É quase difícil Em ter um Angola filho diz homem. isso precisamente. Normalmente os homens em Angola, por brincadeira, dizem sempre que para cada homem há 5, 6, 7 mulheres, mas eu acho que eles Com a estão a ser guerra, creio que poderá ter afetado, em parte, não é? Mais morte de homens do que de mulheres, não sei. Porque aí Talvez entramos na tal questão começou. sociológica, devido de facto, ao conflito que houve em Angola durante várias décadas. Quem segurou, de facto, aquela sociedade? Se nos campos de batalha eram os homens que travavam a luta, quem ficava nas cidades a criar os filhos e a fazer, de facto, a sociedade que existe hoje foram as mulheres. E isso aconteceu em muitos países. Isto passou um pouco, muitas vezes, ao lado do que de facto, da observação que se faz de um país. Muitas vezes esquece esta parte, mas todos estes novos jovens, e são cada vez mais, a população em Angola cresce muito, todos estes jovens foram educados muito e durante muito tempo pelas mulheres que ficaram em casa. E há pouco falavas da OMA, essas mulheres são as heroínas, não é? São as heroínas, muitas vezes, silenciosas de tudo isto, porque se a paz foi alcançada no campo de batalha, apesar disto ser uma ironia, mas foi assim que foi alcançada, no fundo, o futuro foi construído nas casas pelas mães, pelas mulheres de Angola, que criaram esta nova geração. E se falamos às vezes num país que está a mudar e que está a evoluir, muito se deve, ou em grande escala, isso se deve às mulheres angolanas, não é? Exato. Então, de parabéns. Então, este mês de março há que celebrá-lo tudo em pleno, nesse sentido. Aliás, a próxima senhora de quem vão falar é mesmo também uma grande artista, não é? Esta que se chama Ana Clara Guerra Marques. Tem feito muito pela dança contemporânea em Pela Angola. dança contemporânea em Angola e também a nível internacional. Porque, de facto, Angola tem tradição de dança, semba, umbingada, o kuduro, que é um estilo já mais recente, mais moderno e urbano, mas, de facto, existe essa tradição. Da dança contemporânea, já não, e, de facto, esta é uma companhia pioneira, é a única companhia de dança profissional e de dança contemporânea em Angola e, de facto, essa responsabilidade cabe maioritariamente à Ana Clara. E esta companhia, que ela não gosta que lhe chamemos grupo, mas esta companhia foi uma ideia dela. Ela, na altura, na década de 80, trabalhava já na escola de dança. E ela sentiu essa necessidade do estudo da dança, portanto, da formação profissional, de haver saídas profissionais nesta área. E, na altura teve o apoio do INFAC, também do Ministério da Cultura, e levou esta ideia à frente. E é uma companhia que, embora tem duas linhas de orientação, portanto, inspira-se na cultura angolana, nesse acervo patrimonial, mas também nos assuntos da sociedade atual. Portanto, a Ana Clara é a própria a dizer que a dança por si só não é entretenimento, não é estar a agradar o público, é sim um trabalho também de intervenção social. E ela trata muito isso nas peças. E depois também exige um grande trabalho de investigação, porque esta companhia não tem um repertório tradicional, portanto tem a base da cultura angolana, embora adapte, mas a essência está lá, e inspira-se também na dança contemporânea no geral. E um dos esforços que ela tem vindo a realizar é o facto de não confinar a companhia só a Angola ou à África. Portanto, como há poucos companhias de dança contemporânea, internacionalmente é visto como um satélite africano, e ela quer contrariar isso e quer ver que a companhia seja vista precisamente como uma companhia internacional. Exatamente. E tem feito muitos espetáculos fora de Angola. Sim, já estiveram em vários países. Em África, o Gabão, por exemplo, já estiveram no Brasil, em Portugal, França, portanto, um pouco por todo o mundo. E, efetivamente, ela diz que, de facto, esse público é o grande mediador do sucesso. E depois esta dança foge ao convencional. Ela esforça-se para não ser só em teatros como a dança dita tradicional, como o bailado, por exemplo. Eles têm apresentações desde jardins, galerias, portanto, fogem a essa tradição. E depois tem a parte importantíssima de incluírem
pessoas com limitações físicas. Vimos ali. Sim, exatamente. Portanto, nesta companhia não há essas limitações. Todas as pessoas são uma mais-valia, são um corpo que tem a sua expressão própria. E é uma das vertentes da intervenção social também da companhia. São muitos os bailarinos que compõem esta companhia. Sim, ainda são vários e acaba por ser também uma escola esta companhia profissionalizada. Portanto, e com a dimensão que estão a ganhar e o facto de estar a ir a várias partes do mundo ainda suscita mais o interesse dos jovens em averdarem por este género de dança. No fundo, o que se fala aqui, aliás, foi a Sílvia que fez esta entrevista com a Ana Clara, aqui é, no fundo, partir de um conceito para combater os preconceitos. E o conceito original da Ana, e já o faz desde os anos 80, numa altura em que era muito difícil em Angola fazer este tipo de trabalhos. Hoje em dia continua a ser, mas nada se compara a esses tempos, obviamente. O conceito é simples, é o conceito de pegar uma manifestação cultural que é universal, que é a dança, e fazer com que ela transpareça e que passe ao público, no fundo, os traços principais daquilo que é Angola, neste caso, e do que são as várias regiões de Angola. A Ana pega nos traços mais comuns das culturas, das várias culturas, e sabemos que Angola é um país cheio de culturas diferentes, que se manifestam até na própria maneira, no próprio idioma, nos vários idiomas que nós temos ali dentro daquele país, que é tão grande. Ela pega nesses traços culturais e trá-los, no fundo, insere-os numa linguagem universal de dança, neste caso contemporânea, que tem de facto margens, neste caso, muito largas, porque pegando nisto, cria com algo que é feito a vários níveis por companhias das mais diversas proveniências e cria, de facto, uma identidade. E ela aqui é de facto de resto uma pioneira, porque criou um tipo de dança contemporânea que se pode identificar que é angolana, e que é africana, mas em primeiro lugar angolana. E depois, claro, pega nesta questão de facto que a Sílvia dizia da inclusão. Até porque sabemos que em Angola temos muito este problema derivado, ou devido, aliás, ao conflito que houve. Há muitas pessoas que se sentem, naturalmente, porque fisicamente são diferentes, que se sentem marginalizadas. E, de facto, a dança, para além da componente artística, para além da componente cultural, para além da componente de facto, nos fazer sentir a todos alguma coisa, traz também algumas pessoas que, de outra forma, se calhar não estariam nunca num palco, perante uma audiência. E depois isto é interessante, porque depois a audiência vê aquelas pessoas, vê-as num outro papel, e é tão fácil perceber que depois elas também, para além daquele palco, aquele papel pode estender-se a outras divisões da sua vida pessoal e pode se estender a toda uma sociedade, não é? Sei que este assunto também já é um dos que poderá ser lido, não é, no vosso novo portal. Sim. Agora já tem um espaço, não é? Fazemos esta última alusão ao lançamento de uma nova versão do nosso site, em www.africatoday.co.au. É um site que permite, de facto, e hoje em dia sabemos que é assim, é um site responsivo, portanto pode ser visualizado em todas aquelas novas plataformas que existem, desde os iPads aos iPhones, por aí fora, sem querer fazer publicidade. Mas depois, de facto, temos toda esta informação da revista e não só, o dia-a-dia de Angola, dos países da CPLP e um pouco também do mundo, aqui retratada, portanto, neste site que espero que todos a visitem e que gostem. Exato, é uma maneira mais direta de chegar também à vossa informação. Sim. Obrigada por terem vindo, obrigada por toda esta informação. Ficamos à espera de mais na próxima rubrica. Obrigado. Obrigada. E por hoje é tudo. Obrigada pela sua preferência. Informo que amanhã não haverá bem-vindos devido à transmissão do jogo de futebol sub-21 entre Portugal e a República Checa. Portanto, voltamos só na quarta-feira. Se perdeu algum episódio ou quiser rever algumas das nossas entrevistas, basta ir até RTP Play. Conto consigo no próximo programa, como sempre, aqui na sua RTP.